Um papo, uma informação. Entrevista Difusora 95. Entrevista de hoje, Dr. Luciano Guimarães, professor no curso de Direito do Unicerp. Doutor, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Show da Tarde. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde, ouvintes. Antes da gente falar de pensão alimentícia, final de semana de vestibular? De vestibular. No Unicerp. Estamos aguardando todos. Expectativa boa? Sim, muito boa. Acredita em muitas inscrições, principalmente aí para o curso de Direito, doutor? A procura pelo curso superior aumentou bastante, graças a Deus. E nós temos uma faculdade aqui, uma universidade, que atende a toda a população em várias áreas. Legal, então final de semana... E com qualidade. Com qualidade, acima de tudo. Doutor, mas vamos falar então aí sobre pensão alimentícia. O que o senhor pode falar sobre pensão alimentícia para os nossos ouvintes? A primeira pergunta que nos faz é a seguinte: quanto que é devido e quando que é devido? Então, quanto? A questão do quanto é complicado pelo seguinte: depende da criança ou da pessoa que... Porque todo mundo pensa que é só criança, não. É criança, mas aquela pessoa que está em necessidade, como também os pais na velhice, se precisar dos filhos, eles também têm direito à pensão alimentícia do filho. Então, os pais também? Os pais também. Imagina, o pai cuidou do filho a vida inteira. Na velhice, o filho tem que cuidar do pai. Então, se o pai necessitar, ele também pode pedir pensão alimentícia dos filhos. Os pais podem pedir. Então, quando é devido é quando surge a necessidade. Então, criança e adolescente, enquanto até completar os 18 anos, essa necessidade é presumida. Então, ele tem que requerer. A questão do quanto, o valor. Então, aquela pessoa que pede, que precisa dos alimentos, tem que provar a necessidade. Então, o juiz leva as provas para o processo, o juiz analisa, e aí ele dimensiona quanto que é a necessidade. Então, tudo tem que estar provado. Alimentação, vestuário, medicamento, calçado, despesa odontológica, despesa com médico. Então, você leva tudo. O juiz seleciona aquilo ali, soma e verifica o valor da necessidade. Então, quem define o valor é o juiz? A parte que procura, ela tem que mostrar para o juiz. O juiz vai somar, verificar aquele valor e verificar quanto que aquela pessoa que vai pagar pode pagar. Porque às vezes também ela não pode pagar tudo. Porque a responsabilidade de filho é dos dois, é do pai e da mãe. Então, verifica a possibilidade do pai e dentro da possibilidade dele fixa um determinado valor. E o valor para cada filho. Para cada a pessoa filho. pode entrar na justiça, tem 2, 3 filhos, é um valor para cada filho, seria isso? Quando entra com 2, 3 filhos de uma vez, o juiz fixa um valor que é dividido pelos filhos, né? Sim. Mas se são filhos que vieram depois, você entra, o juiz fixará um para cada um. Quer dizer, tem que atender a necessidade do filho. Da mesma coisa, o pai e a mãe, na velhice que precisa, o valor tem que atender a necessidade dele. Mas dentro da possibilidade de quem paga. O problema é esse. Hoje, a pensão, tanto quem paga, o pai ou a mãe? Tanto faz, porque o direito é igual. Então, se o filho está com a mãe, o pai tem que pagar. Mas se o filho está com o pai, a mãe tem que pagar. Mas vamos dizer que o filho esteja com um terceiro, com um avô, com um tio, os pais, mãe e pai, têm que pagar. E o detalhe, se o pai ou a mãe não paga, a responsabilidade quem é para pagar a pensão do filho? Aquele que tem responsabilidade, se não pagou a sua obrigação, pode gerar inclusive a prisão dele. O avô, a avó tem que pagar? Quando a pensão não é suficiente ou na falta de condição dos pais em pagar, você pode chamar os avós. É feito da mesma forma. Faz uma verificação da necessidade e quanto que aquele avô pode pagar. Porque não quer dizer que a pessoa tenha necessidade, vamos dizer, de 100. Não quer dizer que a pessoa tenha a possibilidade de pagar 100. Ela vai pagar dentro da possibilidade. Então, tem que levar a prova do quanto que a pessoa recebe, rendimento, salário. Se os avós não têm condição, vai para quem? Pode chegar até os tios. Os tios? Também. Hoje nós podemos chamar. E nós temos uma situação hoje que é diferenciada. Que essa questão da obrigação, ela também é por afeto. Então, hoje, atualmente, até aquele pai sócio-afetivo também tem obrigação. Tem assim a idade para pagar? Eu pago pensão até 18 anos. É somente até essa idade ou não? Não. Essa obrigação, as pessoas confundem muito isso. Até os 18, pai e mãe têm obrigação de pagar. Acima de 18 é de acordo com a necessidade. Então, se esse adolescente, inteira os 18, mas continua estudando, essa obrigação persiste. Entendeu? Agora, vamos dizer que lá, mais adiante, o filho já terminou a faculdade, mas passa por uma doença muito grave, um acidente, alguma coisa que ele não tem condição de pagar, ele pode pedir pensão. A pensão é de acordo com a necessidade.
e tem que ser provada. Da mesma forma, o pai e a mãe chegam na velhice e não consegue mais se sustentar, não consegue trabalhar, não consegue sustentar. Ele pode pedir dos filhos uma pensão. Doutor, só conhece alguém aqui em Patrocínio, eu já vi algum caso, dos pais pagarem para o filho pagar para os pais que estão aí na velhice? Já. Só conhece? Tem casos assim? É mais difícil, porque a gente até fala, isso dói no coração, porque mãe dificilmente pede contra filho, pai dificilmente pede contra filho. Eles chegam a chorar nos nossos escritórios, falam, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. A gente chama para uma conversa, né? E aí eu sempre lembro daquela música. Às vezes um pai cuida de 7 filhos, 7 filhos não cuidam de um pai. Então, Couro de boi. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na velhice nós temos que acolher os nossos pais. Então o pai precisou, mas aqui em Patrocínio nós temos situações em que os pais acabaram sendo obrigados a requerer a pensão judicialmente e os filhos estão pagando. E hoje, tanto o pai ou a mãe, independente de quem vai pagar esta pensão, faz-se um depósito, fica com um comprovante para não ter problema lá na frente? No geral, a Justiça expede um ofício ao Banco do Brasil e é uma conta que ela não pode ter custo. Então, o Banco do Brasil abre essa conta especificamente para pagamento de pensão. O pai, aquela pessoa que paga, pode fazer transferência bancária ou pode ir direto no caixa fazer o pagamento. O que ela não pode fazer é depósito por envelope. Né? Mas você guardando o comprovante de depósito daquela conta, você tem um comprovante de pagamento. Se foi combinado mediante recibo, você tem que levar em mãos e pegar o recibo da pessoa. Uma pergunta que acredito que muitos queriam fazer para um advogado. Pensão alimentícia, da chilindró, da cadeia? Da cadeia, a gente até brinca, nós conversamos antes. E muitos falam, é a única coisa no Brasil que dá cadeia, mas é porque existe uma questão humanitária. Então nós temos que imaginar que a pessoa que necessita dos alimentos não pode perecer. Então, a prisão é o último recurso, mas acontece de ser preso. Mesmo a pessoa ficando presa, de 30 a 90 dias, vou ficar preso lá 30 dias, não tem que pagar a pensão. Não, a obrigação continua. Aquele valor pelo qual a prisão foi decretada continua lá em aberto, né? Vamos falar assim, entre aspas, em aberto, e ele terá que pagar. Depois, então, com penhora de bens dessa pessoa. Hoje nós temos algumas ferramentas dentro da justiça. Então, pode ser protestado, pode cadastrar no Serasa Ajude, o nome é um Serasa, né? Então, se a pessoa precisa de um financiamento, não vai conseguir. Um mal pagador a gente coloca lá no Serasa. A alimentícia também hoje pode se colocar? Também, hoje tem essa ferramenta. No caso mais adiante, não consegue localizar bens, é lógico que no prejuízo, essa criança ou esse idoso não podem ficar, né? Até no cartório hoje também? Como assim no cartório? Para o cartório hoje, para notificar a pessoa? Existe possibilidade de protestar. Do protesto e tudo, cartório de protesto. Você ingressa com o cumprimento de sentença, que o pessoal chamava de execução dos alimentos. O juiz vai emitir uma certidão, a justiça emite uma certidão, essa certidão serve para levar a protesto. Doutor, talvez a mãe fica sem jeito, até mesmo com receio, com medo de entrar na justiça contra o pai da criança. O que o senhor aconselha? Olha, a pensão não é direito da mãe, é direito da criança. Então ela tem que pensar no bem da criança. E mais, só existe pensão a partir do momento que ela pede judicialmente. Então as pessoas às vezes chegam no nosso escritório, e o patrás? Olha, patrás, se você não pediu, você não tem pensão. Então pensão a partir do momento que você interpõe a ação. E é o direito da criança, então tem que pensar sempre na criança. Espera-se um tempo, vamos pôr, a pessoa hoje está junto, marido e mulher. Aí separa, naquele momento, pode ter um acordo ali entre os dois ou tem que procurar o advogado? Hoje se preza muito pela questão do acordo. Combinou e tem cumprido certinho, não tem necessidade de procurar a justiça. Mas quer ter uma garantia, então faça um acordo e homologue judicialmente. Procure um advogado, faça o acordo, homologue judicialmente. Porque se acontecer de não ocorrer o pagamento, já tem o título para poder executar. Hoje, a pessoa, ela já procura direto o advogado ou já vai no fórum aqui da cidade? Elas fazem as duas coisas, vão ao fórum, mas no fórum não podem prestar assistência, encaminham para a defensoria. Ou o Unicep, aquelas pessoas que se enquadram dentro daquela situação que nós podemos atender, que é até 2 salários mínimos, então também o Unicep, ou os escritórios dos nossos colegas advogados aqui na cidade. Hoje tem muitas pessoas procurando? Bastante. A ação de família, ela sem dúvida nenhuma, ela é uma das que mais existem dentro do fórum. Então, ação de família
Sempre tem. Mais alguma colocação, doutor, com relação à pensão alimentícia? É sempre pensar que você faz o bem para o seu filho, né? Então, a gente pede para evitar o desgaste, para evitar a luta, tentar fazer um acordo pensando sempre no bem da criança. Porque talvez teve um relacionamento, não dou certo com a mulher mais, não resolve, eu não gosto dela, o pai da minha criança arrumou outra mulher, então eu não vou dar a pensão. Esquece isso. Tem que pensar somente no filho. Vamos pensar nos filhos. Né? Ok. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer. Pela presença. Doutor Luciano Guimarães, professor do curso de Direito. Qualquer dúvida, pode procurá-lo no escritório. Sim, estamos à disposição. Pode deixar o telefone, o endereço. No Unicerp. No Unicerp. Pode procurar lá no Unicerp. Isso. Ok, então muito obrigado aqui ao doutor Luciano Guimarães, hoje falando sobre pensão alimentícia no Show da Tarde, 1h47.